Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre sala de oração com a Andrea, que é missionária intercessora na F-Hope em Florianópolis. Eu espero que você seja abençoado com esse conteúdo. Pedimos que você compartilhe e avalie esse vídeo e deixe aí qualquer dúvida no seu comentário que nós podemos tirar num próximo bate-papo. Deus te abençoe. Obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. A gente sempre fala hoje na qualidade aqui de fazendo parte do F-Hop como missionária intercessora e tendo muitas vezes orado pela igreja no Brasil e pedindo mesmo para Deus levantar até mesmo casas de oração. É tão legal poder participar de uma reunião como essa. É tão especial saber que Deus realmente está fazendo, sabe? Ninguém pegou necessariamente na mão do pastor Mateus e falou assim, por favor, faça uma sala de oração, mas Deus tem gerado isso em vários lugares e é muito especial estar aqui. Então, como eu disse, eu sou a Andrea, eu tenho 28 anos, eu nasci em São Paulo, mas eu moro aqui em Florianópolis desde bebê praticamente, e, e desde 2014, 2015 eu conheci a Casa Internacional de Oração lá de Kansas City, o IHOP. Em 2015 eu fui para lá, fiquei 5 meses lá, fiz um curso lá, e depois disso eu voltei para onde era a minha igreja, aqui em Florianópolis. Eu gostava de ir lá bastante, né? Eu tinha carinho pelas pessoas e tudo mais, mas até 2018, quando eu realmente decidi integrar também o F-Hop. E estou ali na F-Hop como missionária intercessora desde 2020. É um pouquinho essa trajetória. Quando você descobriu que existia um missionário intercessor, tipo, não era só ir para o campo. Quando você descobriu que dava para ser um missionário na casa de oração, tipo, Então, você já sempre soube ou teve um momento que, como foi esse contato aí? eu acho que isso ajuda até a gente a pensar como Deus vai trabalhar em toda a igreja para realmente cumprir todo o propósito dele, né? É difícil pensar que todas as pessoas do mundo vão parar todas as atividades das suas igrejas e vão todas elas ter uma sala de oração. Por mais que a gente queria que isso acontecesse, eu não sei nem se é realmente a vontade de Deus, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho interessante que Deus me atraiu para esse negócio, usando um pouco das minhas qualidades pessoais e não qualidades, mas características, sabe? O jeito já que eu já era, como é que se fala em inglês? A gente fala wired. O jeito que eu já era, tipo assim, inclinada a fazer isso. E eu acho que até cada um pode parar para pensar na sua própria vida e ver como que Deus tem atraído você a esse lugar. Porque quando eu fui lá para o IHOP, que eu descobri esse negócio de missionária intercessora, na verdade, no site do IHOP, tinha lá uma escola que se chamava One Thing, que era uma coisa. E para mim, esse nome, uma coisa, ele já tocou algo no meu coração, sabe? Eu já tinha aquele clamor por ser completamente focada e fascinada por uma coisa. Ou desculpa aqui o barulho, pessoal. Já chegando, eu já fui para lá pensando assim, como seria poder gastar a minha vida com isso que o meu coração bate tanto. E isso era uma característica que Deus já tinha colocado em mim e que nesses 8, 9 anos ainda não mudou. Eu sou muito fascinada por essa uma coisa, que é da onde sai tanto Salmo 27,4, né, quanto a história de Maria da Betânia, de sentar aos pés do Senhor. Mas essa questão de um missionário intercessor, para mim, ela fez muito sentido quando eu vi nas Escrituras que o próprio Jesus considerava tão importante oração quanto a ação. Algumas pessoas às vezes falam assim, mas orar é orar, mais ação. E eu não vejo isso na Bíblia. Assim, como as pessoas querem dizer isso, né? Tem que orar, mas também tem que agir.
O Vitor também, ele fala muito. Eu lembro de uma vez algumas pessoas perguntarem para ele: tá, mas além de orar, o que que na prática eu posso fazer pelo Oriente Médio, pelas pessoas no campo? E aí, tipo, ele nos corrige, ele fala assim: mas orar já é prático. Tipo assim, oração já é o trabalho, né? A oração não nos prepara para um trabalho mais alto, a oração é o trabalho mais alto. Então, por exemplo, quando em Mateus 9, aqui, Jesus, ele olha para as multidões, ele é profundamente comovido, e aí ele fala para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele não fala: por isso vão por todo mundo. Ele fala: por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É doido como, tipo assim, a gente podia fazer várias coisas, mas a primeira coisa que Jesus fala para a gente fazer é orar. E eu lembro de ter aulas, por exemplo, sobre tráfico humano, que, por exemplo, reuniões de oração com foco, né, em justiça social, na libertação de pessoas escravizadas ainda no século XXI, pelo fim do aborto e tal. Cara, a gente podia fazer várias ações, mas nunca nenhuma ação humana pode ir tão longe quanto uma oração, sabe? Tipo assim, eu realmente acredito nisso hoje, sabe? É difícil, às vezes, conversar com certas pessoas que não conseguem ver esse lado, mas, assim, eu realmente acredito que Deus pode fazer mais em 1 segundo de oração do que eu em 5 anos, sabe? O que adiantaria, tipo assim, a gente ir lá bater para as leis serem mudadas e, tipo assim, sem Deus mover a mão? Mas se Deus mover a mão, tipo assim, literalmente sinais maravilhas acontecem, sabe? Tipo, as pessoas sonham no Oriente Médio. E eu espero que eu falando isso não queira dizer que eu não acredito nessas outras coisas. Eu acredito nisso. Mas eu acho que Deus também tá trazendo uma ênfase para esse lado também. Tipo assim, eu posso fazer. Eu só peço que vocês peçam para eu fazer e eu vou sim mover, tipo, as pessoas no mundo, eu vou fazer acontecer, mas primeiro eu quero que vocês peçam, sabe? Então, tipo, parando para pensar, é interessante, quando nós escrevemos o nosso nome no turno de oração, lá da igreja, da comunidade, da casa de oração, e a gente vai orar 1 hora, 2 horas, então, existe isso que você falou, orar, bom, se você não puder ofertar na minha vida, então ore por mim, tipo, como se a oração fosse aquela segunda coisa que você pode fazer, só para não ficar sem fazer nada. Porém, a oração, ela move, né, vamos dizer, Deus escolheu governar pela oração, ele pediu para Jesus pedir para ele, ou seja, a oração ela é bem mais prática do que a gente imaginava, né? Sim. Então, sentar lá no turno e orar a palavra e falar ela de volta para Deus tem muito mais efeito do que a gente imaginava. Sim, com certeza. Então, é muito legal isso. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu tô falando aqui com todo mundo, às vezes a gente pensa muito em como fazer, né? Tipo, vou me inscrever no turno porque o Matheus tá pedindo, ou vou me preocupo, às vezes existe isso entre a gente, né? Tô falando agora com todo mundo. Como fazer? Eu me preocupo muito, às vezes, com o resultado do meu turno, mas a gente tem que ir com o coração pronto, entendendo o porquê, né? Os efeitos, orar ali naquele lugar, fazer parceria com o plano de Deus. Bom, você pode falar um pouco mais sobre como a gente se engaja em todo o plano de Deus que está se desenrolando quando oramos? Então, sem entrar muito, porque eu acho que aqui eu não conseguiria dar uma panorama tão breve assim, falando de plano de Deus e todas as coisas que a gente ora numa sala de oração para fazer esse plano se mover e tal. Recentemente eu tenho linkado muito essa conversa de sala de oração com o que acontece, por exemplo, na sala do trono, né? E saber que a gente está participando daquilo que Deus já começou. Tipo assim, a gente faz as coisas baseadas nesse módulo, né?
e que nem eu falei, eu não acho que aqui o propósito seja uma aula, não vou pegar todos os versículos, mas vocês provavelmente já leram Apocalipse 4, e lá fala, por exemplo, dos 24 anciãos. O ponto ali dos 24 anciãos não é saber o nome deles, né, tipo assim, cada um quem era quem, mas entender que Deus, ele governa a partir de parceria, né, a partir desses concílios, ele escolheu colocar tronos ao redor do trono dele, e aí o versículo seguinte fala, e debaixo do trono tinha vozes, relâmpagos e trovões, e isso me faz pensar na dinâmica de poder que acontece ao redor do trono de Deus, com essa parceria. E por que eu tô falando isso? Porque na Bíblia tem o hebraico mesmo, e, enfim, a linguagem da Bíblia, ela permite essa poesia, né? A palavra de Deus é bastante poética, mas se você for parar para ver alguns textos, por exemplo, Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores, citando os Salmos, ele vai falar, não são todos eles como labaredas de fogo. Aí a gente vê que em Mateus 28 tem um anjo que aparece e ele tinha um rosto como o rosto de um relâmpago. E por que eu tô falando tudo isso? Quando Ezequiel 1, ele olha para cima e ele vê uma tempestade se aproximando, e essa tempestade era também essa sala do trono, né, que ele viu as rodas incandescentes e tudo mais. Hoje eu me imagino na sala de oração, e eu olho para cima e eu vejo a sala do trono, Deus assentado nisso, nuvens nos seus pés, como os salmistas falam, e essa tempestade elétrica que é, na verdade, o tráfego das nossas orações sendo respondidas, sabe? Tipo assim, existe de fato incenso saindo da terra, subindo, né? De novo, aqui existe sim uma licença poética, mas a gente não consegue não dizer que isso também não é verdade, porque a Bíblia mesmo, ela dá a entender sobre esse primeiro, esse segundo, terceiro céu, né? Paulo vai usar essa expressão, eu subi ao terceiro céu. A nossa oração, ela é comparada a incenso na Bíblia, lá de Êxodo a Apocalipse, e eu vejo as nossas orações subindo. Apocalipse 5:8 fala que elas vão para taças, né, que estão nas mãos dos 24 anciãos. Em Apocalipse 8:5, essas taças, que são chamadas de incensários, cheio das orações dos santos, tem uma mistura santa ali que acontece com o fogo do trono de Deus, e aí é despejado na terra, e há trovões, vozes e relâmpagos. Então, quando a gente está ali na sala de oração, que Deus, ele usa muito esse simbolismo, sabe? O próprio tabernáculo de Davi, né? A tenda, a gente sabe que não eram coisas criadas por homem, sabe? Nenhum homem conseguiria ter imaginado tudo aqueles detalhes, toda a forma como Deus é minucioso ali em fazer todo o detalhe mesmo da tenda e do tabernáculo de Davi. Hoje a gente vive realmente essa coisa um pouco mais moderna, no sentido de que a gente não é chamado para construir essas coisas exatamente como elas são, mas o propósito da sala de oração é, de alguma forma, replicar esse modelo que Deus ele deixou escrito em Apocalipse 4, em Ezequiel 1, em Isaías 6, ver esse lugar como real e ver que, cara, quando eu peço para o Senhor abençoar tais pessoas, quando eu peço para o Senhor uma movimentação financeira para algum missionário, alguma coisa nesse sentido, cara, Deus, ele tá literalmente manipulando contas do outro lado do mundo, sabe? Tipo assim, ele tá literalmente mexendo algumas contas lá no Japão para poder chegar o dinheiro aqui. Ele tá literalmente enviando anjos que estão na sua presença, sabe, para a terra, para fazer aquilo que a gente está orando. Então, eu acho que é extremamente real, e eu sempre uso essa frase que é um pouco provocativa, mas como a gente oraria se de fato Deus estivesse ouvindo, se a gente conseguisse ver que Deus de fato estivesse ouvindo, sabe? Tipo, tá, mas ele tá ouvindo, tá, mas eu tenho certeza que se você realmente achasse isso, você ia orar muito mais, eu ia orar muito mais, sabe? Se a gente tivesse certeza que Deus está nos ouvindo. E essa questão das escrituras, de contemplar as escrituras, e
olhar para o texto e falar, cara, isso é real, existe uma sala do trono, existe uma tempestade ao redor do trono de Deus, existe misericórdia na frente do rosto dele, isso significa alguma coisa, e isso me leva a orar muito mais, sabe? Eu gosto muito disso, porque nós entrarmos na sala de oração com esse entendimento, com esse coração é essencial. Ler um evento que ainda não foi cumprido e orar ele, é você realmente estar enchendo a taça para que um dia a sua oração faça parte da história de Deus se cumprindo. Isso é muito, muito importante a gente entrar no nosso turno sabendo assim, eu estou prestes a participar, ser ativo, e é essa noiva que Jesus ele espera. Andréia, você poderia falar o quê? Assim, conselhos ou dicas para quem está iniciando, ou para quem está tendo o primeiro contato, para as pessoas que estão se inscrevendo, sabe, tipo, na ousadia nos turnos, mas ainda não tem essa experiência. O que você falaria para elas, não só no que acontece ali naquelas horas, mas fora? O que prepara a pessoa para isso? Como essa pessoa vive, enxerga as coisas? Você pode falar? Sim. Olha, tem bastante coisa, né? Mas uma coisa que me provoca a estar na sala de oração, e eu costumo a falar, tenho pensado bastante nisso, assim, que para certas pessoas parece que não existe voltar atrás, sabe? Não tem como a gente desligar isso que a gente está vivendo, experimentando, e agora que os nossos olhos foram abertos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu penso que, cara, fazer sala de oração, se comprometer, orar a Bíblia, aprender a Bíblia, são tudo coisas muito difíceis. Tipo assim, elas não vão acontecer por acaso, vai precisar de um esforço nosso. Só que, ao mesmo tempo, não tem como a gente não fazer isso. Vivendo no mundo que a gente vive hoje, para mim, estar na sala de oração ou se comprometer com essa atividade da tua comunidade local é uma boia salva-vidas no oceano. Assim, você se engajar com isso vai fazer com você colher frutos que o principal deles é ter um coração vibrando diante de Deus, ter um coração saudável diante de Deus, sabe? Quando você está numa comunidade local que preza pelas escrituras e que está ali levantando essa adoração e você pode fazer parte disso, isso vai te levar a um estilo de vida mais saudável, querer fazer parte disso, se comprometer. Tá ali, é como você ser renovado, sabe? Você se colocar diante das águas correntes, como a árvore lá de Salmo 1, e isso vai fazer muita diferença na tua vida daqui a 5, daqui a 10 anos. Eu acho que você tá ali na sala de oração é você colocar o teu coração perto dessa fornalha, dessa fogueira ardente. E isso vai acabar impactando você, sabe? Não sei se eu respondi. Qual que era a pergunta de novo? Dicas e conselhos. Então, o que eu entendi aí é um estudo intencional das escrituras. Sim, porque que sem pensar só na prática, né? Mas eu acho que a dica é, tipo assim, você se apaixonar por esse Deus mesmo da conversa e da Bíblia, sabe? E isso vai fazer diferença, sabe? Não ficar preso ali no turno das 2 horas ou no modelo, mas você falar assim, cara, isso é vida, isso é real. Tipo, essas canções que a gente vai cantar, esse momento que eu vou parar para ler esses textos. Quando o Senhor fala, por exemplo, esse texto que eu li, o Isaías 62, eu vou colocar sentinelas nos muros para pedir por Jerusalém. Salmo 27:4, você olhar para esse texto e falar, cara, isso é real. Conversar, sabe? Talvez sair mesmo do automático e se dar completamente, sabe? Você se inscrever para o negócio, mesmo que você vai ficar 2 horas por semana só, ou 1 hora por semana, você falar, cara, tô aqui com a minha Bíblia aberta,
e eu vou dar todas as minhas fichas nesse negócio, sabe? Aqui nessas 2 horas, Deus vai ter toda a minha atenção, sabe? Desligar o celular, abrir a Bíblia e abrir a boca, de verdade, assim. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante, que eu percebo que é muito real, é quantas vezes a gente vai para a sala de oração e a gente nem... A gente fica como espectadores, porque já tem pessoas lá fazendo o trabalho da gente, tem pessoas cantando e tem pessoas orando, e muitas vezes a gente fica sentado sem fazer nada. E a gente acha que aquilo ali está fazendo alguma diferença. Não sei se está fazendo alguma diferença. Só que eu sei que quando você participa, isso é muito diferente. E para participar, você tem que literalmente abrir a sua boca e falar e conversar com Deus. E orar ou cantar suas próprias canções quando tem esse momento ali. Sabe, Deus, ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não preciso falar. Eu não, porque, sabe, Deus, ele conhece meus pensamentos. Às vezes a gente tem preguiça de abrir a boca e a gente fica só ali imaginando as coisas, mas ele quer ouvir o som da nossa voz, sabe? Tipo assim, cara, Deus, ele tem a nossa presença, ele sabe o nosso endereço, mas ele ainda quer ver o nosso rosto, ele ainda quer intencionalidade, sabe? Você abrir a sua boca e participar do turno, mesmo que sentado ali na sua cadeira, isso é fé, que na Bíblia é obediência, sabe? Deus não pediu para você só pensar as coisas, Deus pediu para você falar. E isso vai fazer o teu coração queimar, sabe? Eu tenho pensado, de novo, trazendo Apocalipse 4 e tal, tem vários nomes para dar para Apocalipse 4, e um deles é a comunhão da chama ardente. E pensando que a sala do trono é uma sala de conversa, é uma sala de oração, porque os 24 anciãos estão falando, os 4 seres viventes estão falando, Deus no seu trono emite decretos. Eu sou lembrada de vários textos da Bíblia que falam que a palavra de Deus é como fogo, né? Por exemplo, Lucas 24, Jesus está andando com os discípulos no caminho de Emaús, e aí eles falam, não eram as suas palavras, o nosso coração não ardia enquanto ele nos falava essas palavras. Jeremias também vai falar, não são as tuas palavras como fogo, ou se eu não falar mais, o teu nome será como fogo em meus ossos. Participar dessa conversa vai causar o nosso coração queimar. E daí eu lembrei de Atos 2. Se o sinal de quando o Espírito Santo cai na igreja inicia essa era da igreja, são línguas ardendo em fogo sobre todas as pessoas que estavam ali, o que é isso se não é um sinal para uma conversa? Sabe, tipo assim, se Deus decidiu começar tudo isso, depois de Jesus botando língua em cima da cabeça das pessoas, tipo, é como se ele falasse, pelo amor de Deus, fala comigo. Sabe, tipo assim, o sinal que ele quis foi que houvessem línguas sobre nós. E, de novo, fazendo esses paralelos com Apocalipse 4, a gente sabe que começa ali, então me achei no espírito e ouvi uma voz, suba até aqui, né? E quantas conferências que a gente vai, quantas vezes a gente já ouviu essa questão sobre ser cheio do Espírito Santo, e às vezes o ser cheio do Espírito Santo envolve um túnel de fogo e alguém botando a mão sobre você, o que é muito bom, porque eu já participei de túneis de fogo, e eu acredito nisso, mas na Bíblia, o túnel de fogo, ou ser cheio do Espírito Santo, tem uma fórmula que a gente despreza, né? Efésios 5,18 fala, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 2 pontos, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de vosso coração. Então, assim, ser cheio do Espírito Santo, na prática, cara, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo hoje? Vai lá no turno de oração, abre a tua boca e fala. E não vale só pensar. Sabe? Tipo assim, é um jeito prático de você ser cheio do Espírito Santo, sem mistificar as coisas. Cara, eu vou pedir para vocês prepararem aí algumas perguntas para a Andrea, para a gente continuar esse bate-papo. E enquanto você falava, é muito nítido, assim, a intenção de Deus em nos envolver, sabe, em nos colocar nesse calor desse relacionamento, em convidar a gente
para realmente estar ali sendo afetado por tudo isso, sabe? Estar inserido em tudo isso. Eu acredito que é esse tipo de visão que a gente tem que ter quando estiver saindo das nossas casas, pegando o nosso veículo, seja lá qual for o transporte, se estiver indo para a sala de ação, com esse calor no coração, sabe? Com essa chama no coração, de estar indo, ser inserido, participar, estar envolvido, estar diante do Senhor. Tudo isso aqui é muito bom. André, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero ver se alguém tem. Não. E aí, João, você está com o microfone aberto, você quer perguntar já alguma coisa? Gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância de cantar a palavra. Eu não canto, né? Então, brincadeira. Ai. Deixa eu chamar um líder de adoração aqui, peraí. Porque eu fico pensando nessas coisas, porque, na verdade, é uma inveja secreta. Eu sempre falo. Na verdade, eu tenho pensado cada vez mais sobre isso. Eu estava ouvindo algumas pregações do Mike Bickle e tal. E, na verdade, o rolê todo do movimento de oração, e aqui vocês vão ter que me perdoar, pessoas que nem eu, que não cantam e não tocam, mas é principalmente para músicos e cantores. E aqui eu vou chocar algumas pessoas. Tipo assim, Deus, ele tem uma leve preferência pelos músicos e cantores. Davi, né, tocou o coração de Deus, é sério isso. Basicamente, o líder de oração e líder de intercessão, eles só têm algum papel porque eles não sabem cantar e tocar. Porque se eles tivessem a capacidade de cantar e tocar, a gente estaria cantando e tocando, a gente não estaria ali. Eu acho que, falando em termos simples, assim, né, que todo mundo pode entender, a questão da música de, primeiro, fazer que as nossas emoções se conectem com as verdades, tudo isso que acontece realmente no âmbito musical mesmo, o jeito da música mexer com as nossas emoções, o jeito que a música nos une, em várias pessoas podem cantar e falar a mesma coisa por meio de uma melodia, por meio de uma canção, o jeito que as verdades são sentidas no nosso coração através de canções, né, o fato desse versículo que eu usei, Apocalipse 5:8, que são os das harpas e das taças. Deus escolheu que a reunião de oração que acontece da eternidade passada até a eternidade futura fosse musical. Existe música conduzindo essa oração. É muito mais fácil você orar através da música por 1 hora do que só orar 1 hora, sabe? Todas essas questões. Então, eu já ouvi falar que quem canta ora 2 vezes, e o próprio Salmos, né, tipo, são canções, tipo, você tá lá vendo orações, mas na verdade eles são canções, e eu acho que é uma estratégia de Deus mesmo, é algo divinamente orquestrado para fazer com que as pessoas se engajem, sabe, em uma só mensagem, em uma só canção. Eu sinto mesmo como se fosse um lavar, sabe, todos esses exemplos que eu tô falando é porque na prática fica fácil de perceber isso, né, que a gente vai para a igreja todo domingo, toda semana, às vezes a gente lembra do que o pastor falou, tipo assim, de highlights, né, de pontos de destaque. Você consegue lembrar de, sei lá, 10 frases que o pastor falou, mas você consegue lembrar das 3 músicas que foram cantadas, e sabe, você consegue experimentar tudo aquilo de novo. E eu tenho a impressão que isso não é só no natural, sabe? Eu acho que Deus, ele fez a música dessa forma. Então, cantar a palavra, além de estar imitando, literalmente, por exemplo, esse mandamento, né, de Deus, por meio dos salmos. Claro que, quando a Bíblia foi escrita, algumas pessoas poderiam arguir isso, né? Mas a Bíblia tem essa questão com as canções por causa da época que foi escrita, porque o povo não tinha acesso à Bíblia, então eles tinham que fazer canções para lembrar da palavra. Só que eu acho que a rua, ela vai nos 2 sentidos, entendeu? Eu acho que isso é proposital de Deus. Quando ele passou os mandamentos e ele fez uma canção para eles serem lembrados,
eu acho que é porque isso conecta com o nosso coração mesmo. Então, sabe, tipo assim, o fato da melodia mesmo ser capaz de puxar uma estrofe, puxar outra estrofe, colocando isso nas escrituras, eu acho que é como se levasse a oração realmente à potência, sabe? Tipo assim, como se você... enfim, e você não precisa ser um bom cantor, né, para fazer isso acontecer. Todos nós somos chamados para cantar, inclusive saiu um livro da F-Hop agora sobre isso, chamados para cantar, porque ela fala sobre isso, não é um livro para adoradores, para ministros de louvor. Todos nós somos chamados, assim como Deus tem esse comando na Bíblia, né, sobre lembre-se de onde você caiu, lembre-se das minhas palavras. Eu acredito que cantar é um mandamento, né? Não sou nem eu que acredito. Literalmente, na Bíblia tem várias ordens para cantar. Assim como a gente fala sobre orar a palavra, cantar a palavra é um dos segredos do coração de Deus, sabe? Eu acho que Deus, ele é movido por isso. Eu tenho que descobrir isso porque eu sempre cito esse livro e eu nem sei se ele existe, mas eu ouvi falar que existe um livro que fala O Deus que Canta. Eu vou ter que buscar isso. Eu vou procurar. Depois eu falo para vocês. Falando localmente aqui, é muito prazeroso, porque, André, o João, ele é o líder de louvor. E aí a gente tem, por exemplo, a Isa e a Wid, que elas também cantam bem, elas vão até lá e conduzem também a gente no louvor. Mas é interessante perceber como a gente chegou num estágio onde aqueles que não necessariamente são esses líderes estão sentados lá no seu banco, começam a cantar espontaneamente, começam a cantar pequenos trechos. Quando você falava, eu lembrei do livro do Tabernáculo de Davi, quando ele fala assim, cara, Davi descobriu que Deus ele está entronizado nos louvores. Davi ele aprendeu, antes de ser rei, que tocando sua harpa era como Deus desejava vir, a presença de Deus vir e reinar. Não era Davi em si, pela sua força, mas era ele preparando um lugar para a presença, para a habitação da presença, e através desse lugar, Deus reinando em Israel. E tenho a memória também que o registro dos evangelhos, dos sinóticos, eles começam com cânticos, né? Então a gente vê o nascimento do Messias e cânticos de alegria, cânticos da palavra, cânticos daquilo que o Senhor prometeu para Abraão, para os profetas, e eles vendo o nascimento do Messias, eles cantando aquilo, né? Então é muito, muito legal isso. O João não é à toa mesmo, e eu acho que a gente ainda não mal riscou a superfície, assim. Eu acho que isso vai ficar muito mais forte nas próximas décadas, porque é sobre isso, sabe? Realmente é sobre cantar, não são sobre mensagens poderosas. Por exemplo, todos nós aqui, com certeza, eu acho 90% de certeza, fomos impactados por alguma música cantada por exemplo, Missy Edwards. Você pode nem saber quem é ela, mas, tipo assim, a mensagem, ela corre de um jeito, ó, só por causa de que alguém cantou uma música, que às vezes não é nem dela, sabe? Mas, tipo assim, porque teve um álbum e tal, cara, as pessoas são, assim, varre o planeta inteiro. E é muito isso, tipo assim, Apocalipse é um inário, sabe? Por que Apocalipse é um livro sobre adoração? Porque é sobre a revelação de Jesus. E diante da revelação de Jesus, você adora. Então tem um monte de canção, sabe, lá em Apocalipse. E eu tava falando daí uma hora ali eu me distraí porque eu tava pensando nisso, que, cara, eu passo por estações, assim, por semanas, que, cara, você cai naquela coisa de estar seca, sabe? De, tipo assim, não sentir. Tudo bem que a gente não tem que sentir toda vez, você continua fazendo, né? Tem um dia ou outro que você não faz, tá tudo certo, eu sou humano igual a vocês. Mas eu já percebi que, às vezes, sei lá, você passa um período desse sem sentir realmente o prazer de Deus e tal, e às vezes a gente se cobra tanto, a gente sente tanta culpa por causa disso. Cara, basta uma canção, e o teu sentimento faz, sabe, tipo assim, tem uma lágrima escorrendo no teu olho e parece que você apaga as últimas 1 semana, 2 semanas, você não estava sentindo nada.
é muito poderoso, sabe? E, enfim, eu acho que isso vai voltar muito à tona aí. Deus vai levar essa questão das canções até falando sobre escatologia, né? Tipo assim, como que as pessoas vão ser ensinadas sobre isso, doutrinadas sobre isso. Eu acredito muito que tem a ver com cantar as escrituras. Às vezes eu participando desses podcasts, dessas aulas, sempre tem a pergunta, né, na escatologia, mas como que a gente fala para convencer tais pessoas? Na verdade, na verdade, a gente não vai convencer as pessoas, né, cá entre nós, mas experimenta cantar, sabe? Realmente experimenta pegar Mateus 24 e cantar. A gente não vai precisar argumentar muito. A Bíblia mesmo, ela vai se explicar, sabe? Poderia falar sobre contemplação e fascinação. Tem uma é o quê? Uma escola, fascinação? Fala Sim. aí. Aqui a escola se chama Fascinação. Ah, eu aqui, eu adoro falar dos livros que eu nem li, né? Mas parece que tem um livro do Samuel Whitfield, né? Que é... agora eu vou falar o livro errado. Se tu souber, Mateus, Discipulado começa pela contemplação ou não? isso aí. Eu ia falar alguma coisa muito parecida com isso. Mas na verdade, assim, o discipulado é a briga pelo teu olhar, né? Tipo, pela contemplação, né? A disputa de belezas, né? E vou só sugerir esse livro porque eu gosto bastante dele, não que fale só sobre isso, mas o Sete Anseios do Coração Humano é muito interessante. Porque basicamente a gente foi feito para ser fascinado, né? A nossa estrutura humana foi feita para contemplar, tipo, a gente tem olhos e o nosso coração ele foi feito para desejar. E é por isso que Hollywood tem tanto sucesso. Por isso que, tipo assim, a gente dá todo o nosso dinheiro para todas as plataformas digitais, né? A gente tem vários canais de assinatura, porque a gente é viciado em ser entretido, em ser fascinado. E isso é um baita de um problema, só que, na verdade, é algo planejado por Deus. Tipo assim, não existe arrependimento suficiente para você se livrar do seu desejo de contemplar alguma coisa ou de ser fascinado, porque isso é uma coisa planejada por Deus. É por isso que os 4 seres viventes ao redor do trono de Deus são cobertos de olhos por cima e por baixo das asas, porque Deus foi feito para ser contemplado, para ser olhado, para ser fascinado, né? E tenho dito isso, e isso é assustador também, que de qualquer modo, todos nós vamos queimar. Tipo assim, o planeta inteiro, tudo vai acabar em fogo. A gente só tem que escolher se a gente vai queimar no inferno ou se a gente vai queimar diante da presença de Deus. Todos nós vamos queimar para sempre. Então, todos nós vamos ser fascinados por alguma coisa. A sala de oração e ter Deus como a nossa magnífica obsessão, o nosso objeto de contemplação primário, é uma resposta adequada, sabe, para o que nós desejamos ser, sabe? Nós desejamos ser radicais, nós desejamos nos entregar para alguma coisa. E a gente tem que fazer uma escolha consciente de para quem que a gente vai se entregar. Se a gente não está fazendo a escolha de se envolver, por exemplo, numa sala de oração, né? De novo, não é a respeito do modelo especificamente, não é obrigatório que seja a sala de oração nesse modelo tal e tal. Mas se a gente não escolher isso, a gente vai acabar sendo fascinado e contemplando outras coisas. Aí eu tinha pensado em falar isso, que também tem a ver com essa pergunta, por que orar e cantar a Bíblia, né? Porque é o melhor jeito para você se tornar quem você deve ser. Nós não ficamos mais misericordiosos. Pega isso, que é muito importante, tá? A gente não fica mais misericordioso, por exemplo, pedindo a Deus para nos tornarmos mais misericordiosos. O único jeito de você se tornar misericordioso é contemplando a misericórdia de Deus com você. Sabe, tipo assim, olhar as escrituras, olhar
contemplar é a forma de se tornar. Então, tem esse princípio, né, que é contemplando e se tornando. Eu não sei traduzir, me fugiu a expressão, mas é contemplar e se tornar. Então, sabe, a própria Bíblia, ela fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, e que deve haver luz nos nossos olhos. Literalmente, se contemplar da sala do trono, das escrituras de Jesus, é o que vai nos fazer nos tornar quem nós devemos ser, sabe? E nós fomos feitos para isso. É aí que o nosso coração vai estar o mais vivo possível nas nossas vidas. Não sei se era exatamente isso que você estava pensando quando perguntou. Isso aí, Lucas. Se alguém mais quiser mandar, aproveitem. Enviem aí. Queria saber quais as diferenças de dinâmica da sala de oração. Você já leu? Pode falar. Para oração no secreto. E você tem exemplificando na Bíblia alguma diferença entre os dois ambientes? Estou pensando se tem na Bíblia. Deve ter, mas é uma boa pergunta para eu pensar numa resposta. Na minha cabeça agora não veio nada. Mas, assim, a sala de oração, se você for ver como o Mike Bickle foi conduzido a construir tudo isso, né? A gente usa outro nome que seria aquele Assembleia Solene. A gente está falando de Assembleias Solenes, que sai lá, por exemplo, do texto de Joel e de outros textos dos profetas, quando Deus, ele ordena ou ele requer e ele pede para que o povo inteiro se consagre. E nessa questão do povo inteiro se consagrar, fala de algo corporativo mesmo. E isso é muito interessante, porque algumas pessoas querem fazer da sala de oração um lugar como se fosse uma oração em secreto. E isso não é para funcionar e nem deve ser o objetivo. Então, na sala de oração, existem sim temas específicos e existem tipos de orações específicas para serem feitas corporativamente. Na sala de oração, por exemplo, o principal não são turnos devocionais, que seria uma pessoa só cantando lá sozinha. Por isso que a gente trabalha com os turnos de oração, de intercessão e de adoração com a palavra, que são coisas voltadas para o corporativo, realmente. E a oração no secreto é o que você não pode fazer em público. Então, o exemplo, que é óbvio, mas que cabe muito bem, é o que aconteceria com um casal ou com um casamento que só se falasse em público. Tipo assim, tem muitas pessoas que só falam com Deus em público, no domingo e nas reuniões. E, tipo assim, isso é legal e a pessoa vai experimentar muitas coisas na sala de oração boas, mas isso seria insustentável em qualquer relação profunda. Tipo assim, se você nunca tivesse tempo de intimidade com uma pessoa que você, sabe, tá construindo a tua vida, na sala de oração você não pode falar certas coisas, sabe? O objetivo da sala de oração não é que você fique babando no chão e orando todos os seus segredos mais profundos e ocultos, sabe? Tipo assim, então existe muita diferença. E eu acho que essa é uma tecla importante para bater e é uma tecla até para os líderes sempre manterem isso, sabe? Na mente. Não é que não possa existir esses momentos de derramar pessoais e tudo mais, mas com certeza não é o objetivo. Uma coisa não anula a outra. Então, tipo assim, eu não sairia de casa para a sala de oração todas as vezes para fazer meu devocional. Não tem problema de vez em quando você fazer o seu devocional lá, mas são coisas diferentes. Você faz o seu devocional, você tem intimidade com o Senhor, e na sala de oração você vai realmente se engajar, às vezes, nos temas que outras pessoas estão levantando, e você provavelmente não vai dar tempo de orar, sabe, pela sua tia, pela sua avó na sala de oração, porque uma coisa não é feita para substituir a outra. Eu acho que na Bíblia mesmo a gente vê isso nesses exemplos que eu falei, né? Por exemplo, as cidades jejuando, se convertendo, por exemplo, Nínive,
esse chamado a Joel, lá no o cenáculo, né? Do outro lado, a gente tem Jesus chamando os discípulos, né, os três, para orar antes ali da crucificação. São dinâmicas diferentes, sim. Enquanto alguém, se tiver mais alguma pergunta, eu vou ler só para quem for assistir depois. A pergunta foi sobre a diferença diferenças de dinâmica entre a oração que é realizada na sala de oração e da oração que é realizada no secreto. E aí foi pedido exemplos bíblicos dessa diferença, foi isso que a Andréia respondeu agora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, gente. Abre a câmera, abre o microfone. Fala assim, Andréia, tem uma dúvida, entendeu? Conversa com ela aí, gente. Abre aí o microfone. Vai. Tá, a Bíblia, deixa eu ouvir o som da sua voz. Deixa eu ver o seu rosto. Não. Fala aí, João. Abre o microfone, João. A gente até já se viu pessoalmente. É que meu áudio ele fica meio bugado aqui, mas queria te perguntar, te pedir, na verdade, algumas dicas para perseverar em oração. Porque não é fácil perseverar em oração, orar não é sempre legal. Então, a gente estava até conversando sobre isso esses dias, tipo, sobre a parede de oração e tal, coisas do tipo. Sim. Então, né? Que isso, eu acho que, não sei se ficou claro, mas quando eu falo assim, que às vezes não tem como voltar, é porque, assim, perseverar em oração não é uma coisa fácil, só que a gente não tem outra opção, sabe? Então, o que eu percebo é que muitas vezes a gente vai sofrer com isso. Eu ainda não alcancei, por exemplo, eu realmente não sei, cara, se o Mike Bickle passa por esses dias em que ele não quer perseverar em oração, sabe? Não tenho certeza sobre isso. Mas eu ainda não alcancei isso. Só que eu acho que todo mundo nota o seu coração endurecendo, sabe? Cada dia que você não tá perseverando em oração, sabe? A gente realmente sente essa frieza, sabe? Ocupando os nossos dias, quando isso não tá acontecendo. Então, provavelmente estou citando fora de contexto alguns textos, mas o reino de Deus é tomado por violência, sabe? Esse tipo de coisa. Então, dicas que eu posso pensar, assim, muito práticas e verdadeiras. Talvez a maior delas seja a comunidade. Porque, cara, quando você tá numa comunidade saudável, às vezes você passa aí 3, 4 dias sem orar, uma semana sem orar, 2 semanas sem orar, né? Não que a gente não ore durante esse tempo, tipo assim, a gente sempre ora algum dia, mas sem aquela vida vibrante de oração, e você é um pouco incomodado pela devoção das pessoas que estão ao seu redor, sabe? E você vai ser provocado por isso, e você não vai conseguir permanecer numa comunidade que tem uma vida de oração se você não tiver. As pessoas realmente nos provocam, e a gente pode pedir ajuda das pessoas também. A gente pode ter as reuniões de oração que vão te fazer voltar para casa pensando em orar mais. Sempre vai ter uma palavra que vai te desafiar nisso. Além da comunidade, uma coisa que eu ouvi falar também ano passado e que eu estou repetindo porque para mim fez muito sentido. Tem horas que a gente usar aqueles devocionais prontos são legais, são bons. Eu acho, principalmente assim, para quem ainda não tem muito conteúdo ou tá passando por uma fase dessas de tipo assim, cara, tô sem conteúdo para orar, não sei o que conversar com Deus. Eu acho que não tem problema nenhum em usar um devocional. Mas eu vi uma crítica em relação àquele aplicativo de devocional que tá famoso agora, e a pessoa falou assim, tá, mas o ponto do devocional não era você mesmo fazer o seu? Tipo assim, como que você faz um devocional que tipo, é feito por outra pessoa, sabe? E eu tô repetindo isso porque eu tenho achado isso interessante com essa questão da parede de oração também. Para quem não sabe, tipo assim,
eu postei uma porta que tem no meu quarto, e eu comecei a colar alguns versículos ali, algumas listas de oração, e é muito engraçado, né? O fenômeno que acontece no mundo gospel em tudo, né? Na verdade, hoje é os 5 passos para o sucesso. É sempre assim, você posta qualquer coisa, você escreve uma canção, eu lembro do Alessandro Vilas Boas falando sobre isso, e as pessoas falam, como você faz para compor essa canção? E tipo assim, cara, não tem um passo a passo. E esse que é o legal do negócio, e é isso que deixa genuíno, e é isso que faz ter efeito. Sabe assim, se você pudesse comprar a parede de oração de uma pessoa, olha, até que é uma ideia legal, tipo assim, vai ter algum efeito. Só que o mais legal de tudo é você fazer a sua própria, sabe? É você criar a sua própria dinâmica com Deus. E essa é uma dica prática para perseverar em oração, porque oração não tem que ser sempre do mesmo jeito. Eu ouvi a Joyce Meyer uma vez falar isso. E ela falou assim, cara, você não come todo dia a mesma comida, às vezes você muda. E por que orar tinha que ser sempre a mesma coisa? Tudo bem se você consegue fazer isso, mas a maioria de nós vai precisar de uma dinâmica diferente. E talvez perseverar em oração se pareça a isso. Um dia você vai orar de uma forma, o outro dia você vai chorar as suas orações, o outro dia você vai cantar as suas orações, o outro dia você vai sair para caminhar para orar, sabe? E fazendo tudo isso, você vai estar perseverando em oração. Talvez como é que se fala? O sucesso de perseverar em oração se pareça menos com orações perfeitas e mais com a luta de orar constantemente, orar perseverando, sabe? Cara, esse assunto tá muito bom. Anderson, beleza? A gente está na parte de perguntas e respostas. Se você quiser, pode escrever no chat ou abrir seu microfone. Fazer alguma pergunta para André sobre sala de oração. E eu achei interessante essa pergunta e essa resposta que a gente acabou de refletir, porque o que você falou e a gente tem enfatizado muito é sobre esse negócio estranho de orar só em público e não orar em secreto. É muito estranho, é um negócio muito estranho. Você deu um exemplo prático demais. Imagina eu no meu casamento só falar com a Bianca quando estiver na frente de outras pessoas. Exato. Então é muito estranho. Só que a gente às vezes não percebe que isso é estranho também com Deus. Então, isso que você falou é muito, muito legal, porque eu acredito muito que o que acontece nessa Assembleia Solene, nessa reunião de oração, onde o corpo de Cristo está lá, né, nasce ou é resultado do que você faz na sua intimidade com o noivo, né, quando você se junta no corpo de Cristo para ser a noiva parceira, na Assembleia Solene, também é necessário você estar lá no seu secreto e demais esse negócio de não ter uma fórmula, mas é realmente sobre sua história com Deus, né? Às vezes o seu irmão faz 1 hora de devocional e glória a Deus, mas às vezes você tem 10 minutos no seu dia e nesses 10 minutos Deus vai te dar satisfação, alegria, prazer, Ele vai falar com você. Então, assim, é muito sobre você construir sua história com Deus, né? Pode valer muito a pena, sabe? Os 15 minutos, os 10 minutos, 20 minutos é suficiente, sabe? Quando é genuíno. E não para ficar apontando, né? Mas a verdade é que a gente sabe quem conversa no privado e quem conversa só no público. Porque a pessoa que tá lá só falando no público, você vai ver, cara, que, tipo assim, no final ela tá imitando outras pessoas. Isso é muito notório, é diferente. Quando alguém tem uma conversa com o Senhor, tipo assim, a pessoa já começa orando, você já pensa assim, cara, isso aí tem história por trás disso, sabe? Tipo assim, ela já falou essas palavras antes para Deus. Isso é bem, bem legal. Amém. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigada. Obrigado você, André. Obrigado por fazer parte aí do que Deus está fazendo aqui. Obrigado pela amizade. De verdade, sou muito grato a Deus por ter te conhecido e nós agradecemos todos juntos por hoje você ter aceitado ter esse bate-papo com a gente, ter doado esse seu tempo. Obrigado. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Eu oro e desejo em Deus que vocês sejam realmente edificados por tudo que foi falado aqui.
oro para que não tenham sido só palavras, sabe, mas que vocês possam ter sido tocados pelo poder de Deus em cada palavra pronunciada. E é sobre isso.